Começar agradecendo o nosso amigo François Camargo por esse trabalho maravilhoso que ele vem desempenhando aqui nessa TV digital e que nós vamos trazer para cá algumas ideias das quais nós realizamos já, tive a oportunidade de realizar em outros espaços, ok? Vamos trabalhar com a juventude, vamos trazer a galera de periferia, a galera que está fazendo arte, vamos conversar sobre política, vamos conversar sobre comportamento, sobre educação, enfim, vamos trazer para cá uma série de acontecimentos onde a gente possa ter um termômetro mais vivo, né? Mais ativo, mais fidedigno do que acontece dentro da nossa sociedade, ok? Hoje eu gostaria de abordar dois temas. O primeiro deles é sobre a passagem da Seleção Brasileira de Futebol por essa Copa, sempre aqui numa abordagem de aspecto cultural, ok? Então, é muito interessante nós analisarmos que uma das poucas vezes em que o Brasil, alguma categoria social dentro do Brasil, conseguiu se mostrar de forma decolonial, ou seja, de forma autêntica, se afastando de um modelo de colonização, foi através do futebol. O nosso futebol ele sempre foi decolonial, no sentido de que ele apresentou uma característica cultural própria, que nós podemos chamar de brasilidade, ok? Já desde 1958, quando isso ficou bastante claro, aonde a seleção brasileira foi campeã do mundo, com um modelo de jogo diferente, um modelo de jogo mais encantador, um modelo de jogo com uma estética diferente, com uma malandragem também ali, que é típica do jogo de futebol brasileiro, e com um time multiétnico, né, pluriétnico. Nós tínhamos ali o Pelé representando a etnia negra, o Garrincha representando a etnia indígena, nós tínhamos ali o Zagallo representando a etnia branca, o Didi, grande meio de campo, representando ali o indivíduo miscigenado, né, o indivíduo pardo, e aquele jogo realmente encantador que movimentou o mundo do futebol inteiro e abriu espaço para que se falasse do Brasil para além do futebol também, né? Se falasse do Brasil mundialmente para além do futebol também. E o que nós vimos nessa Copa do Mundo é que o futebol brasileiro perdeu essa sua característica decolonial e está se colonizando. Nós não estamos dizendo isso por causa do técnico que é italiano, ok? Poderia ser um técnico de qualquer nacionalidade. Mas a questão é que tentou-se imprimir à seleção brasileira um modelo de jogo europeu, algo que já vem acontecendo de uma certa forma no futebol brasileiro, mas em termos de seleção nós só tivemos isso na Copa de 90 de forma bastante evidente. Então, tentando se imprimir um modelo à europeia no estilo de jogo, isso não vai funcionar. Né? Isso não vai, mesmo que um dia funcionasse, a curto prazo isso não dá resultado. E curiosamente, e até espantosamente, o futebol brasileiro vem se colonizando nos últimos anos. Eu não estou dizendo isso por causa da grande entrada de treinadores estrangeiros no Brasil, ok? Nós temos aí inúmeros clubes sendo treinados por estrangeiros. Também não estou dizendo isso por causa da presença de um técnico italiano treinando a seleção brasileira. Não é isso. Me refiro ao modelo de jogo, ok? Nós somos um país de diversidade, nós somos um país hospitaleiro, não somos um país xenófobo, então é muito importante que nós tenhamos toda essa diversidade. Mas o que acontece é que a chegada do treinador estrangeiro, e aí vamos focar na seleção brasileira, propõe uma mudança no modelo de jogo do Brasil. Aquele modelo muito mais criativo, muito mais leve, muito mais solto. É verdade que nós não temos uma grande safra
de craques, né? Mas o modelo do futebol brasileiro, ele é esse. E o que nós vimos nessa Copa do Mundo foi uma tentativa de impor um modelo europeu à seleção brasileira. Um jogo de transição, né? Um jogo mais focado na força física, na velocidade. Isso nunca foi uma característica do futebol brasileiro e da seleção brasileira de futebol. Então, essa colonização, ela é problemática. Primeiro porque ela não tem a ver com a nossa cultura, ok? O futebol já tinha se libertado muito, né? Lá no início da década dos anos, lá dos anos 20, dos anos 30, né? Lá no início do século passado, o futebol brasileiro foi se libertando desse modelo colonial de jogo. Por isso que eu digo que o futebol ele é uma identidade nacional brasileira, nesse sentido também que ele conseguiu ser decolonial e assumir uma identidade própria, assumir essa brasilidade. Agora, o que a gente tem visto é que cada vez mais se propõe um jogo de resultado e um jogo europeizado, digamos assim, do futebol brasileiro. E o ápice foi a passagem do Brasil por essa Copa do Mundo de 2026. Essa mudança seria problemática porque ela é uma mudança estrutural, ela acontece na estrutura cultural do modelo de jogo do futebol brasileiro, de como o brasileiro sabe jogar futebol, e ela não daria resultados a longo prazo, ela não daria resultados de 4 anos para a próxima Copa, né? No sentido de que uma mudança de comportamento cultural, ela leva muito mais tempo do que isso. E nem é interessante que mudemos esse aspecto da nossa seleção e do nosso futebol. Mas os craques brasileiros vão para a Europa, chegam lá nos clubes e jogam muito bem lá, né? E lá eles estão dentro da Europa, dentro de uma outra cultura. Sim, agora dentro de timaços, né? Você pega o Real Madrid, ele tem aí entre os jogadores mais caros do mundo de ponta a ponta. Então ele reúne, na verdade, grandes jogadores de futebol do mundo inteiro, praticamente. Seria uma seleção mundial, praticamente. O Barcelona, a mesma coisa. Os principais times da Premier League, a mesma coisa. Então, é um outro aspecto, né? Mesmo assim, o que a gente vê, e nós podemos constatar isso nessa Copa do Mundo também, e é uma coisa que a gente tem dito já há algum tempo, é que as seleções, quando vão a campo, quando vão para uma Copa do Mundo, quando vão jogar, elas acabam apresentando os aspectos culturais da sua sociedade, né? Muito embora os jogadores estejam lá convivendo com inúmeros outros profissionais de inúmeras outras nacionalidades dentro e fora de campo. Então, mas quando se juntam enquanto uma seleção nacional, o futebol que é apresentado, ele fatalmente demonstra o aspecto cultural da sociedade que a seleção representa. Então, essa mudança é problemática e é, digamos, um retrocesso, não só no modelo de jogo que não é o nosso, como também por tirar do futebol esse aspecto decolonial, lembrando que é uma das poucas categorias sociais que nós temos dentro do Brasil que conseguiu ser decolonial, conseguiu se afastar do modelo dominante europeu para fazer a grande diferença. É isso. Agora nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre uma questão educacional, né, já caminhando para um outro assunto. O nosso desenvolvimento aqui, né, a nossa colaboração aqui tem sido essa, uma abordagem ampla, né, uma variedade de temas, e vamos falar da educação, do que nós temos visto a partir de pesquisas dentro das ciências sociais, a partir de pesquisas dentro da pedagogia, o desenvolvimento da educação. Nós temos no Brasil um modelo de educação ocidental. Que modelo é esse? Um modelo cuja escola moderna nasce ali logo em seguida, a Revolução Industrial,
né? E as primeiras escolas modernas elas vão nascer ao lado das grandes fábricas, com o propósito de criar mão de obra para essas fábricas, né? Houve um grande êxodo rural, as pessoas migraram para as cidades atrás de melhores oportunidades de trabalho e as escolas ali preocupadas em preparar a mão de obra para a indústria. Esse modelo de educação, com raras exceções, é o que vigora até os dias de hoje. Nós temos uma educação, digamos que, na prática, quase que totalmente preocupada em formar mão de obra produtiva, ok? E impulsionar os aspectos de competitividade. Nós somos muito competitivos. O modelo de vida ocidental, e isso no modelo educacional ocidental se reflete também, é de uma competição exacerbada. Nós somos competidores até quando a gente não quer competir. Então, compete-se pela vaga de trabalho, compete-se pelo espaço dentro da sala de aula, compete-se para fazer uma graduação, né? Nós estamos competindo o tempo inteiro. Esse modelo de educação, ele nos impele a isso, ok? A competitividade e a produção, e, consequentemente, ao consumismo. É um modelo que, por si só, já mostrou que não vai dar conta das sociedades, não vai dar conta do ser humano, não vai dar conta do próprio mundo no século XXI, ok? É um modelo que se mostra caduco para as novas pautas e para as novas demandas do século XXI. Embora nós estejamos caminhando para uma sociedade onde o individualismo parece imperar, né? A pouca importância à vida parece imperar, a pouca importância não só à vida humana, mas à vida da natureza também, dos animais, tudo isso parece importar muito pouco. Esse tipo de tendência, ele não deve chegar muito longe, no sentido de que em algum momento ele vai se esgotar, ok? Em algum momento nós vamos estar muito esgotados disso. Então, qual seria uma proposta num novo modelo educacional, aonde a gente olhasse para a escola de forma diferente? A escola no Brasil, ela já passou por vários momentos onde se entenderia que pudesse salvá-la. Num primeiro momento tinha-se a ideia, e aí a gente está falando da escola pública, do ensino público, tinha-se a ideia de que o ensino público, como ele é deficitário, e ele continua deficitário, embora tenha melhorado, bastava com que ele tivesse qualidade para que a gente conseguisse formar melhores cidadãos e tivesse uma sociedade melhor. Isso hoje não adianta mais. Mesmo que a escola pública tivesse um ensino de excelência, isso não adiantaria mais, porque a pauta do século XXI é diferente. A pauta do século XXI convida para a coletividade, convida para o colaborativismo, convida para o cidadão integral no sentido de nos enxergarmos não como separados da natureza, não como separados da coletividade, não como separados da fauna, da flora. Nós somos um nesse sentido, né? Nós precisamos entender tudo isso como parte integral da nossa vida. Então, a excelência já não ajudaria mais. E a escola mudou muito nas últimas décadas, né? Ela virou o espaço refeitório, né, para muitas crianças e muitos jovens que buscavam ali alimentação, às vezes uma das poucas ou até a única alimentação do dia. Virou um espaço social, onde as crianças e os adolescentes, os jovens, estão ali com os seus pares, né? Virou um espaço nesse sentido cultural também. Virou, lamentavelmente, também um espaço de violência. O que nós temos de professores aí com problemas, né? Se aposentando, a partir de problemas inúmeros dentro das salas de aula, né? Professores infartando, ficando doentes, tendo derrame, se deprimindo. Então,
ela virou um espaço de vários acontecimentos que refletem a nossa sociedade. Agora, ela tem ainda uma condição que nós não encontramos em nenhum outro aspecto social. Qual é? Ela é o único espaço por onde todo o cidadão passa, né? Numa sociedade como a nossa, onde a criança, o adolescente é obrigado a estudar, obrigado por lei, né? Senão os seus responsáveis podem ser devidamente punidos. Nessa sociedade, a escola é o único espaço garantido em que todo e qualquer cidadão vai passar. O cidadão pode não ter trabalho, ele pode não ter família, né? Pode ser um órfão, ele pode não ter vida social, ele pode não ter vida cultural, mas pela escola ele tem que passar. Então é o único espaço onde de verdade a gente pode conseguir uma transformação do indivíduo, uma transformação do cidadão, uma transformação da nossa sociedade. Pautando o quê? Por uma educação que seja mais colaborativista, que seja mais humanista, que seja mais solidária, que traga a pauta do século XXI para dentro dela, que traga essa pauta de importância da convivência ambiental, da convivência em sociedade, da convivência cultural, da diversidade para dentro dela, do respeito ao ser humano para dentro dela. Para você que acha que tudo é uma questão de um ponto ou outro, né, para você que pensa como 8 ou 80, não é isso. Trazer essas pautas novas para dentro da educação não exclui as pautas que já existem, né, de formar profissionais, de formar mão de obra, de uma preocupação com a economia. Não estamos propondo aqui retirar da escola o seu caráter de formar um profissional para a produção, de formar um profissional para o mercado de trabalho. Não é isso, mas de formar também um profissional mais humanizado e um profissional que pense, né? Um cidadão mais humanizado e um cidadão que pense, que tenha pensamento crítico, né? Que saiba fazer uma análise da vida, da sua vida em sociedade. Essas pautas, elas precisam ser trabalhadas, e até de modo urgente, porque a gente lembra que se essas pautas entrassem no currículo educacional amanhã, a gente ainda iria demorar aí o quê? Os 10, 20, 30 anos, que é o tempo de formação de uma criança, né, de um adolescente, de um jovem, para que a gente tivesse uma sociedade diferente. Então é urgente que se faça isso. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Quero finalizar, François, fazendo aqui uma crítica, uma denúncia aos motoristas de aplicativo da cidade do Rio de Janeiro. Num calor severo, mesmo quando é inverno na cidade do Rio de Janeiro, a gente ainda tem aquele calor, mas em dias como hoje, de um calor severo, os motoristas se negando a ligar o ar-condicionado para o passageiro, né? Andando, a gente vê aí na Presidente Vargas, de janela aberta, até com perigo do passageiro no banco de trás ser assaltado. Então, motoristas, atenção, vamos ligar o ar-condicionado, é lei. Uber, se liga, dá um jeito de cobrar isso aí, o 99, o InDrive, todas elas cobrar isso aí dos seus motoristas, porque é um direito do cidadão e é lei. Precisa ligar o ar-condicionado, não enrola o passageiro dizendo que está quebrado, não enrola. Já chegam, muitas vezes, François, com o vidro do carro abaixado, sem o ar-condicionado ligado para pegar o passageiro, né? Isso aí vai dar uma série de problemas, tem passageiro que reclama, os outros se intimidam e não reclamam. Vamos trabalhar direito, minha gente. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que começar, pelo menos, fazendo a nossa parte. É isso aí.